por tua misericórdia, Deus. Nos leva, Senhor, ao caminho da compreensão dela, Senhor, para vivermos por ela, a fim de praticarmos aquilo que o Senhor nos ordena, ó Pai. Nos dá-nos, ó Deus, no poder do teu Espírito Santo, que a tua palavra alcance os nossos corações, ó Deus, trazendo edificação para nós, no nome de Jesus. Permaneça conosco, Senhor, nós dependemos de ti, Senhor. Nos conduz, ó Pai, por tua palavra, até que o teu Espírito Santo complete a obra maravilhosa em nossas vidas nessa noite, no nome de Jesus. Seja conosco. Amém. Irmãos, podeis se assentar. Nós nos alegramos sempre quando estamos na presença do Senhor. Nos alegramos porque o Senhor, de maneira muito especial, tem falado com a gente há algum tempo já, né? E nessa ocasião, sobre a qual nós estamos olhando para essa nova série de mensagens, eu tenho pensado nela, eu tenho olhado para ela como algo que o próprio Espírito Santo de Deus tem falado com a gente muito diretamente. Se tem uma coisa que a gente sempre quer que aconteça, que acontece, é que o Espírito Santo fale com a gente, que Deus fale com a gente. E às vezes não, a maioria das vezes, sempre, Deus fala com a gente pela palavra dele. E essa série de mensagens é Deus falando com a gente, o Espírito Santo de Deus falando com a gente. Porque quando nós olhamos para esse tema, pelo menos essa é o caminho pela qual eu tenho olhado, todas as vezes que a gente olha para essa figura, e pelos seus escritos ali, é exatamente a definição que atribui a nós como igreja. Não só a definição, mas como a ação nossa, como igreja, como pessoas salvas em Jesus Cristo. Se você for pegar ali o significado da palavra igreja, no grego ali, eclésia, a definição é chamados para fora. Aí você vai olhar para isso, na sua aplicação, você vai falar assim, então eu fui chamado por Deus para agir, para demonstrar minha fé aí fora. E aí por isso que quando eu olho para essa série de mensagens assim, e ela bate na gente tão profundamente, ela não só bate, mas como é uma forma carinhosa, uma forma amorosa de Deus falar com a gente. Eu mandei até uma mensagem para o pastor esses dias falando, pastor, eu estou impactado com a mensagem, pela forma como Deus, de modo muito claro, fala com a gente a fim de nos instruir. É como se fosse Deus aqui, falando com a gente. Qual é a maneira que a gente deve ser aí fora, a partir daquilo sobre a qual nós somos identificados e definidos. Pessoas que precisam agir lá fora. E aí, você não só isso, mas você olha para pessoas que são transformadas, para relacionamentos transformadores. Não dá para ficar ou olhar apenas de modo muito simples para isso. Porque isso é muito profundo para a gente. A gente precisa ser transformado, olha só, precisa sermos transformados para cumprirmos a nossa missão como agentes aí fora, mas para que a gente consiga relacionamentos, alcance os objetivos aí fora. Então eu confesso que, assim, eu estou muito impactado com essa nova série de mensagens. Eu vejo Deus muito diretamente mesmo falando com a gente, e aí às vezes a gente volta lá para aquela mensagem que a gente ouviu, né? Quando Elias estava ali na caverna, esperando assim a demonstração, a aparição de Deus de várias formas. E aí Deus aparece e fala com ele de forma assim muito branda.
E eu vejo dessa forma Deus falando com a gente, Deus nos instruindo de maneira muito direta, muito íntima, para aquilo que a gente precisa fazer lá fora como igreja. Pessoas que são transformadas aqui, pelo quê? Pela palavra de Deus, para que a gente gere, para que a gente faça, e para que a gente viva relacionamentos transformadores. É incrível isso. Se você não olhou para isso com profundidade, com atenção, com muito carinho, passe a olhar no nome de Jesus. Porque isso, de alguma forma, precisa mexer com a gente. Isso, de alguma forma, precisa fazer funcionar aquilo que Deus quer que funcione em nós, para que a sua obra continue sendo realizada através do seu Espírito Santo. E hoje, mais precisamente, a gente vai falar sobre uma virtude que é muito importante para isso. Quando eu olho para isso aí, que eu tenho que ser transformado para transformar através de relacionamentos, eu preciso ter uma virtude muito peculiar e muito difícil, como o Marquinhos falou aqui com a gente, né? Não só falou, mas como ele se expressou aqui. Olha, paciência. Comumente nós usamos assim, olha, eu estou com falta de paciência, olha, eu não tenho muita paciência. Mas na verdade, quando a gente fala isso é porque a gente não tem mesmo. Não é que a gente está com falta dela, ou temos só um pouco dela. É que a gente não tem nada. Quando a gente chega a falar que, olha, eu estou sem paciência hoje, olha, eu ando muito sem paciência, é porque a gente está zerado de paciência. E esta virtude é extremamente importante para que a gente consiga exercer aquilo que o Deus está chamando a gente para exercer. Ou seja, a forma pela qual a gente precisa exercer o nosso chamado, a nossa missão, a nossa função no mundo aí fora. E então, a partir daí, essa virtude é imprescindível, extremamente necessária para a gente. Mesmo que seja difícil encontrá-la. Mas a gente vai percorrer aqui um caminho para ver se, para ver se o Espírito Santo nos orienta a isso. Porque a palavra dele fala para a gente. Aquilo que a gente não tem, se a gente pedir, ele dá. Então, se até o final aqui da nossa conversa, a gente achar ainda que paciência é algo muito difícil, uma virtude muito difícil, a gente vai orar para o Espírito Santo de Deus colocar paciência no nosso coração. Fazer com que a gente seja paciente. Porque, mais uma vez dizendo, olha só, a gente tem um objetivo. Quando a gente olha assim, para aquilo que a gente precisa ser transformado, pelo quê? Pela palavra. Para quê? Para relacionamentos transformadores. A gente já ouviu que a gente precisa ter amor, que a gente precisa ser alegre, que a gente precisa ter paz, e paciência também entra nesse pacote. É a virtude que vai lá no final depois completar e gerar em nós o fruto do Espírito Santo. E o Espírito Santo está ansioso para dar para a gente, para gerar em nós esse fruto, para que a gente faça a diferença onde quer que a gente esteja. Começa aqui, rompe os portões e a gente age e vive isso lá fora. Legal? Quando a gente, então, entende que somos uma igreja, somos pessoas que foram chamadas para agir lá fora, que temos uma missão para com os de fora, e aí a gente precisa ser transformado primeiro aqui, para depois gerarmos transformações. Essa compreensão precisa estar bem clara no nosso coração, porque a gente está olhando para isso, para o objetivo muito claro, um objetivo extremamente importante, que é gerarmos relacionamentos. Ou seja, gerarmos discípulos, convencer pessoas, falar do amor de Jesus, falar do próprio Jesus para as outras pessoas. E aí a gente precisa então olhar para essa virtude tão necessária para nós. E eu queria que você abrisse aí a Bíblia em Romanos, no capítulo 12, para a gente fazer uma leitura aqui a partir do versículo 9. Vai ser o cerne aqui do nosso esboço. Um trecho aqui do apóstolo Paulo falando à igreja lá em Roma. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9. Eu vou ler a partir do versículo 9, embora a gente já tenha ouvido sobre o amor, que é necessário amarmos. Mas eu vou ler de novo aqui, que é um pacote interessante, um trecho muito interessante. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo
sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor e alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoe-os e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam mal a ninguém com mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Até aqui. Mas olha que interessante, quando a gente olha esse trecho aqui, a partir do versículo 9, está incluso aqui um pacote de virtudes extremamente essenciais para relacionamentos. Paulo está falando aqui, olha, de virtudes, de características que precisam estar com a gente. A gente precisa possuir isso para nos relacionarmos com as pessoas. A gente precisa amar aqui, a gente precisa se dedicar uns com os outros, a gente precisa servir uns aos outros, a gente precisa perseverar, a gente precisa ser paciente. E quando ele fala de paciência, que é a virtude que a gente está falando aqui, ele vai falar que assim, sejam pacientes na alegria. Não, sejam pacientes na tribulação. Talvez possa ser tão difícil assim, porque quando a gente olha assim para a paciência, o que vem de referência para a gente bíblica? O Jó, o servo de Deus Jó. Nós conhecemos, Jó é para nós a referência bíblica sobre paciência. Por quê? Porque Jó passa ali talvez por momentos mais difíceis, mais complicados da sua vida, momentos talvez biblicamente assim, terríveis, sobre a qual acho que ninguém de nós passou ainda e talvez nem, acho que com toda certeza não vamos passar. A situação de Jó ali foi uma situação terrível, então por isso que Jó fica marcado como um homem paciente, porque Jó passa ali o processo das tribulações dele de modo em que a virtude da paciência é vista nele. Mas a paciência aqui entra num contexto muito difícil para a gente, um contexto de tribulação, um contexto de dificuldade. Mesmo ela surgindo nesse contexto difícil, de dificuldade, é aí que a gente, ao olhar para o objetivo que a gente tem, para o propósito que Deus tem para nós, e para que a gente possa demonstrar isso, e antes de demonstrar, receber isso de Deus, talvez a gente precisa pedir para o Senhor aquilo que é muito difícil. Porque a gente vê nas nossas relações interpessoais o quanto a paciência é difícil de se ver. O quanto aí, isso aqui é um exemplo muito assim, que ocorre com quase todo mundo, é uma fechada no trânsito. Uma coisa que tira a paciência da gente, né, que nos irrita mesmo. Mas para pensar, é uma coisa muito simples frente ao que Jó passou na vida dele. Frente à indicação de que a gente precisa ser paciente diante da tribulação. Uma fechada de trânsito, poxa, me tira tanto a paciência. Mas ela não se compara com o contexto bíblico que a gente está vendo aqui. É muito mais ferrenho do que uma simples fechada de trânsito que pode gerar uma coisa terrível para a gente. Pode gerar. Por quê? Porque nos falta paciência nesse momento. Talvez a gente não consiga encontrar a virtude da paciência nos nossos relacionamentos, ou talvez a gente não consiga expressar a virtude da paciência nos nossos relacionamentos, porque a gente não tem pedido ela para Deus. Talvez ela tenha passado desapercebida. Você quer que eu confesse uma verdade para vocês? Quando a gente olha aqui, para todas essas virtudes, a que mais eu acho que me pega ali por isso que eu acho que Deus me colocou aqui hoje para falar sobre isso. É a paciência, que você vai falar assim, amor, eu amo, eu sou fácil de amar, alegria, eu sou a boba alegre de sempre, paz também, né?
bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão, autocontrole. Então, todas essas virtudes é muito fácil a gente expressar para as pessoas. Mas às vezes a paciência é difícil. E aí a gente está falando de paciência nos relacionamentos. A gente não está falando de paciência na tribulação que a Bíblia está dizendo aqui para a gente. A gente precisa ter paciência nos nossos relacionamentos. E às vezes a gente não tem paciência nos nossos relacionamentos. Sabe por quê? Porque quando nós nos relacionamos com pessoas, a gente, pela nossa falta de paciência, a gente já julga. Olha, assim, me relacionar com tal pessoa, assim, então, me tira a paciência, porque essa pessoa é uma pessoa, para mim, incompleta, eu não consigo ser paciente com ela. Relacionamentos, a gente está falando de relacionamentos aqui, a Bíblia está indicando para que a gente seja paciente na tribulação. Mas quando a gente olha por esse objetivo que a gente tem de percorrer, para pedir, para desejar a paciência, a fim de nós demonstrar isso nos nossos relacionamentos, porque a concepção que a gente tem é que falta paciência mesmo para tudo, falta paciência para nós quando nós fechamos alguém no trânsito e quando nós é fechado. Isso é um exemplo, só um exemplo de se fechar no trânsito. Mas tem muitas outras coisas que nos tira a paciência muito fácil. Tem muitas coisas no nosso dia a dia que acontecem que nos tira a paciência. Mas quando eu estava escrevendo isso, não é que tira a paciência, é que talvez a gente não tenha ela. E ela está faltando em nós. Porque daí é tranquilo. Lembra do processo de Jó? Por que ele é uma referência para nós de paciência? E quando a gente olha para nós, e por esses exemplos que eu estou dando, ele não é nada assim, não chega nem perto daquilo que Jó passou, e nem chega nem perto da indicação que a Bíblia está dando para a gente seja paciente na tribulação. A gente está falando aqui, está direcionando aqui a paciência para os nossos relacionamentos, que a gente precisa ser transformado aqui, para a gente transformar pessoas lá fora. E a gente só consegue fazer isso através de relacionamentos. E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa ser paciente. Porque nem todas as pessoas estão prontas, estão do jeito que a gente quer. E muitas vezes a gente perde relacionamentos porque a gente não tem paciência de esperar essa pessoa sobre a qual nós estamos nos relacionando. Para que ela seja assim, olha, uma pessoa pronta, uma pessoa que me faz bem, uma pessoa que é super positiva para mim. A pessoa que não me faz bem, a pessoa que não é positiva para mim, eu não tenho paciência de tolerar ela. Eu não consigo me relacionar com ela. Olha aí o desafio. Talvez aí, quando a gente olha para isso, para esse desafio que a gente tem, talvez se aproxima um pouco da dificuldade que Jó teve e que a Bíblia nos indica. Mas ao mesmo tempo, eu penso que isso é ferrenho, porque no que diz respeito a relacionamentos, a gente pode queimar etapas, porque a gente não está conseguindo ser paciente com pessoas sobre as quais nós precisamos ser pacientes, com pessoas, situações, enfim, que nos levará a relacionamentos. A gente precisa pedir essa virtude ao Senhor, ao Espírito Santo, aquele que nos dá essa virtude, para que a gente consiga, de modo prático, viver aquilo que Deus espera de nós. Você percebeu que no trecho que a gente leu, o apóstolo Paulo está nos orientando aqui, está fazendo a orientação para nós no sentido de relacionamento. Ele está falando, vocês precisam ser assim, 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 assado com todas as pessoas. Vocês precisam amar, vocês precisam se dedicar uns aos outros, vocês precisam suportar uns aos outros, vocês precisam perseverar em oração. E aí ele dizendo que a gente precisa ser paciente. E ser paciente nos nossos relacionamentos, talvez vai gerar um tempo. E é esse tempo talvez que a gente não quer perder nas nossas relações. Olha, eu não tenho paciência com aquela pessoa. E aí, por não termos paciência com aquela pessoa, a gente perde ela. Ou seja, a gente perde o relacionamento com ela. E a gente está fadado ao fracasso no que diz respeito à nossa missão. Para aquilo que a gente está olhando. Para aquilo que a gente está, para aquilo que Deus quer fazer na gente, para que a gente faça nas pessoas. Deus quer transformar a gente aqui, Deus quer dar paciência para a gente.
para que a gente compartilhe isso com as outras pessoas nos nossos relacionamentos. A paciência não está só atrelada a dificuldades, a tribulações. Embora a aplicação dela apareça muito na Bíblia como isso, mas ela indica para nós que a paciência e resignação é para que a gente consiga suportar as nossas dificuldades. Ter paciência para suportar as nossas dificuldades. Ter paciência para romper com as nossas dificuldades. Quando a gente olha lá para Gálatas 5, quando a gente tenta, de alguma forma, traduzir aquilo que o apóstolo Paulo está falando ali em Gálatas 5, a gente precisa ver que a paciência, a gente precisa enfrentar as tribulações para que, depois de ensinados, ela possa gerar em nós, ela possa desenvolver em nós, não somente pela adversidade. Olha, eu estou recebendo paciência porque eu estou rompendo com as tribulações, com as dificuldades. Não somente isso, mas para que a gente busque ajuda divina para que a gente seja fortalecido e depois de tudo isso, depois de que tudo isso acontece em nós, a gente consiga nos relacionarmos com as pessoas ou nos aproximarmos das pessoas e aí, a partir daí, elas consigam ver em nós essa virtude. Não podemos nos privar somente no que diz respeito a aplicação da paciência. Quando a gente está em momento de tribulação, de dificuldade. Mas a gente, mais uma vez falando, a gente precisa de paciência para os nossos relacionamentos. E aí, eu peguei aqui 3 aplicações importantes para a gente caminhar aqui. Agora, um exemplo prático de demonstração de paciência. Mais uma vez, ela não se priva só em momentos de dificuldade e tribulação. Olha, eu estou passando um momento de dificuldade, estou passando um momento de tribulação, então eu preciso ser paciente. E aí que a gente olha para a pessoa de Jó, né, como referência de um homem paciente. Eu preciso ter a paciência de Jó. Não se priva só aí. A gente quer falar agora de aplicação da paciência nos nossos relacionamentos. E quando olha aqui para Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 24, para que todos esses acontecimentos que a gente citou aqui, que nos tira a paciência, que nos faz perder a paciência, e aí a gente falha no sentido de mostrar que a gente tem a virtude do Espírito Santo, que é a paciência, essa virtude do Espírito Santo, que é a paciência. Porque depois de um fechamento no trânsito, depois de uma discussão, ficou claro, evidente, que você perdeu a paciência, que você não tinha paciência. Depois que a gente não suporta uma tribulação, depois que a gente não suporta uma perseguição, uma dificuldade, ou a gente abandona, ou a gente se entrega, isso demonstra que a gente não teve paciência para passar por este momento. E aí, como a gente faz isso nos nossos relacionamentos? Como eu evito esses conflitos, como eu evito essas dificuldades tendo paciência? Aí a gente olha para 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 24, diz assim: olha, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando com todos, apto para instruir. Seja paciente. Olha só, a fechada no trânsito, talvez a outra dificuldade de relacionamentos que a gente tem no nosso cotidiano, a partir da orientação bíblica, começa a nos ensinar a ter paciência. Sabe aquele momento de percepção de que, olha, eu não tenho paciência, olha, minha paciência está esgotada, hoje eu não estou com paciência para ninguém. E é nesse momento que a gente precisa recorrer à Bíblia. Porque quando a gente fala isso, como a gente disse lá no começo, quando a gente fala isso é porque a paciência se foi, talvez nunca existiu em nós. Mas o texto aqui de Timóteo está dizendo para a gente que é necessário que nós, que precisamos pessoas transformadas, viva
não viva a contender. Olha só, fechado no trânsito de amanhã, vai passar na boa, tranquilo. Beleza, porque eu estou entendendo aqui, através da orientação bíblica, que eu não posso contender com as pessoas através disso. E que sim, eu devo ser brando com todos, apto para instruir. Não é que você fala assim, vai falar assim para o cara, ó, para aí, desce do carro que a gente não vai brigar, eu vou te instruir que você está errado. Mas que a gente talvez não encontre mais ele, mas que a ação em nós possa demonstrar para nós mesmos, talvez que você não vai demonstrar para o cara que te fechou, ou seja, para a mulher que te fechou, enfim, que você foi paciente, mas para você mesmo, você vai, ufa, fui paciente agora. Diante de todas as outras irritações. Então aqui, eu evito a confusão, demonstrando a minha paciência. Devemos evitar ambientes tensos que geram confusão e nos causam mal. Pois o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo, ou seja, o paciente, apazigua a luta. É o que o texto de Provérbios, no capítulo 15, no versículo 18, vai dizer para a gente, vai nos orientar. Olha só, a virtude da paciência aparecendo em nós, através da orientação da palavra de Deus. Como eu consigo demonstrar paciência? Depois da gente olhar aí para esse primeiro item aí, sobre a qual nós evitamos agora as confusões, demonstrando paciência. E aqui, a gente olha para Efésios no capítulo 4, no versículo 2, que é extremamente importante para a gente, essa é a chave talvez, é o propósito central, que precisa alcançar o nosso coração para relacionamentos. É porque a gente precisa suportar as diferenças, e aquelas diferenças que a gente não consegue suportar quando a gente não tem paciência ou quando ela nos falta. Quando eu não tenho, quando ela não falta, eu não consigo suportar. E aí, Paulo, lá em Efésios no capítulo 4, vai dizer que a gente tem que, com toda a humildade e mansidão, e com paciência ou longanimidade, suportando os uns aos outros em amor. Olha só. Mais de uma virtude aparecendo aí, não somente a paciência, mas o amor, está ali. Isso é quando eu preciso diminuir as diferenças relacionais. Como que eu faço isso? Olhando para a orientação bíblica. Paulo está dizendo para a gente com toda a humildade. E mansidão. Eu preciso suportar uns aos outros em amor. Isso liga ao texto que a gente leu lá em Romanos 12, que é um trecho aqui onde Paulo está ensinando a gente se relacionar com as pessoas e que esse relacionamento implica naquilo que a gente precisa demonstrar para elas, que é amor, dedicação, oração, suporte. Eu consigo perceber a virtude da paciência sendo gerada em mim quando eu, com toda a humildade e mansidão, me porto diante do meu irmão com paciência e suporto ele em amor. Quando eu consigo demonstrar isso, é a certeza de que o Espírito Santo está colocando em mim, está gerando em mim a virtude da paciência. Outro norte para a gente também, que diz respeito, no que diz respeito à demonstração da paciência, é quando nós buscamos ser sábios. E aí, quando a gente busca ser sábio, a gente consegue primeiro, antes das situações de tribulação, de perseguição, de desavenças, de contrariedades. Quando eu busco a sabedoria, eu consigo me antecipar a essas situações que são corriqueiras na nossa vida. Mas que se a gente não estiver ali ligado, perceber, a gente não consegue demonstrar a paciência, essa virtude. E com sabedoria, o escritor vai dizer para a gente assim, Salomão, o paciente é grande em entendimento,
mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Essas são orientações que a palavra de Deus traz para a gente, para que a gente demonstre que temos a paciência, que somos pacientes através dos nossos relacionamentos. E assim, talvez no momento, assim, na hora dos acontecimentos, ou dos momentos em que a gente está passando ali, as nossas dificuldades, nos momentos que a gente está tendo dificuldade nas nossas relações, talvez é muito difícil a gente pensar nisso. E quando isso acontece, é que a gente precisa pedir ao Espírito Santo de Deus, que está sempre pronto ali a nos ajudar. A pedir aquilo que a gente precisa para as nossas, para as ocasiões da nossa vida. É quando nos falta paciência. É quando a gente não consegue recorrer à paciência, essa virtude, diante das situações. Quando a gente olha para Jó foi paciente, mas tem um momento ali de embate, de confronto, mas Jó foi paciente. A Bíblia está orientando a gente, olha, vocês precisam ser pacientes no quê? Em momentos de mais dificuldades, na tribulação. Porque se a gente não for paciente na tribulação, a gente vai querer contender contra tudo e contra todos. E aí vai ter um embate que a gente não vai conseguir sair vencedor. Sabe, na fechada de trânsito, se você quiser ter razão, você vai gerar ali um conflito. Sabe, nos relacionamentos que são difíceis, as pessoas que são difíceis, você julga ser difícil. Poxa, aquela pessoa é intransigente, é difícil, não dá. É nessas ocasiões que a gente precisa recorrer a Deus assim muito rapidamente. Senhor, olha, diante dessa situação, me dê a virtude da paciência. E aí não tem como a gente desligar uma da outra. Eu acho que a gente não é capaz de demonstrar amor, viver em amor e não demonstrar paciência. Eu não sei se isso acontece. Acho que para mim não tem sentido, não faz sentido eu ser bondoso, ser fiel, ser manso, ter autocontrole, ser pacificador, ter a paz de Deus, o amor de Deus e não ter a paciência. E ao contrário, não adianta nada ter paciência, não liga, não fecha a conta. Quando a gente olha para o texto bíblico, o amor vai estar ligado na paciência, que vai estar ligado no autocontrole, que vai estar ligado na longanimidade. E essas virtudes é que geram em nós o fruto do Espírito. Olha como isso é poderoso. O Espírito Santo, que possui todas essas virtudes, quer compartilhar com a gente todas essas virtudes. Para quê? Para que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos positivos, transformadores. E é por isso que a gente está aqui, diante dessa série de mensagens tão especial, tão impactante. Se você não parou para pensar como isso aconteceu comigo, de forma pessoal, que eu expus aqui para vocês, comece a olhar para isso com carinho, com profundidade mesmo. Senhor, eu preciso dessas virtudes no meu dia a dia, nos meus relacionamentos. Como eu disse, talvez dos 9, a gente pode ter 3, 4, 5, 1, 2. Mas a gente nunca não vai ter nenhum. Mas a gente pode ter todos. Porque é o Espírito Santo que dá para nós. Se está faltando para a gente paciência nos nossos relacionamentos, na nossa vivência, de modo geral, peça ao Espírito Santo. E Ele vai dar paciência para você, que Ele vai gerar em você essa virtude tão imprescindível para nós nesses dias de hoje. Quanta falta de paciência a gente vê aí. Como eu consigo ver a falta de paciência? Nos conflitos. Os conflitos diretos e indiretos, que é através das redes sociais. Nos diretos, sobre a qual nós não conseguimos nos relacionar com as pessoas. A gente tem dificuldade de compreender elas, a gente tem dificuldade de compreender as fraquezas delas, a gente tem dificuldade de compreender a contrariedade dela para comigo. E aí, quando eu olho para esse objetivo, sobre o qual Deus quer nos levar a realizar,
a gente precisa se desvaziar de tudo aquilo que a gente pensa que temos ou somos, e recorrer ao Espírito Santo de Deus, que nos dá essa virtude tão especial e necessária. Que através da sabedoria vinda de Deus, a gente possa aprender a como ser paciente com as pessoas, a como ser paciente nos nossos relacionamentos, a como ser paciente frente a todas as ocasiões que muitas vezes nos leva a não compreender, a não exercer essa virtude tão importante para nós. Cada um, talvez aqui de nós, no nosso dia a dia, vai passar por acontecimentos, por situações que a gente vai precisar expressar essa paciência. Talvez eu vou passar de um jeito, você vai passar de outro, mas que o Espírito Santo nos faça, neste momento que estivermos passando por todas as ocasiões e situações em que a gente precisa demonstrar que somos pacientes, não só demonstrar, mostrar isso mesmo de verdade, de fato. E que essa obra seja completa em nossos corações através do Espírito Santo. A gente vai conseguir, eu tenho certeza. O Espírito Santo vai olhar para a gente aqui, ele já está olhando, ele já está nos orientando a isso. A como ter paciência, a como desenvolver a paciência, a como pedir a paciência, a como ser paciente nas situações. Que a gente então, evitando confusões, atritos, que a gente suportando ali as diferenças, com toda a humildade e mansidão, que a gente, através da busca da sabedoria, e pedindo a Deus, aquele que dá para a gente, possa receber, e assim a gente possa se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar na oração. Paciência, que eu não quis, que eu quis focar no relacionamento aqui, mas você vai ver assim no contexto de paciência, nos textos bíblicos, que ela vai nos arremeter a algo futuro. Olha, seja paciente aqui, porque você vai receber ali. E aí, quando a gente faz o caminho inverso, se eu não for paciente diante das situações, eu não recebo aquilo que eu preciso receber. Eu não consigo evitar aquilo que eu preciso evitar. Eu não consigo suportar aquilo que eu preciso suportar. Não há meio termo, não há meio caminho. Olha, eu andei até aqui, mas eu preciso chegar até ali para ser paciente. E estando aqui, eu já sou paciente. Não dá. Eu tenho que ir até ali. Isso fala muito com a gente através de relacionamentos. Isso fala muito com a gente através de situações. A gente vai orar agora ao Senhor, para que Ele, e na sua oração, faça esse pedido ao Senhor agora. Senhor, me dá paciência, me ensine a ser paciente diante das situações. Puxa, como eu disse, ela está ligada às coisas que Deus nos promete dar, quando a gente passa pelas situações sobre as quais nós precisamos ser pacientes. Seja paciente na tribulação, por quê? Porque Deus vai te dar o galardão. Porque ser paciente gera em nós perseverança. Se nós não somos pacientes, nós não conseguimos ser perseverantes. Se nós não formos perseverantes, nós não chegamos ao final. Se nós não chegamos ao final, nós não recebemos aquilo que Deus quer dar para a gente. Que a gente então compreenda isso em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos ajude, nos dá essa virtude tão especial. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos porque o Senhor fez aqui a gente percorrer por um caminho importante de compreensão, Senhor, por tua palavra, olhando para uma virtude que teu Espírito Santo está disposto a dar para a gente e que é tão necessária nos nossos dias, ó Deus. Como é muito comum a gente ver a falta de paciência ou a gente não encontrar paciência nos nossos relacionamentos, em tudo, Senhor. Como é comum a gente ver em situações de dificuldade, como é comum a gente não encontrar paciência nesses momentos, ó Deus.
como ela foge de nós de modo apressado. E aí tudo se descontrola, Senhor. E as nossas relações interpessoais são estremecidas pela falta dessa virtude. Senhor, situações que a gente não passa e a gente fica sofrendo ali, Senhor, porque nós não somos pacientes para suportar, ó Deus. Mas a gente está diante de Ti, que conhece as nossas fragilidades, as nossas limitações, ó Pai. E o nosso grito aqui, o nosso pedido nessa ocasião, Senhor, é por paciência. Dá-nos, Senhor, essa virtude tão necessária para nós, importante para nós, ó Deus. O Senhor vai usar acontecimentos, o Senhor vai usar situações para demonstrar para nós que o Senhor está entregando essa virtude tão especial para nós. Que a gente então tenha sabedoria ao passar por essas situações, ó Deus, que demonstrará e de que dará a certeza a nós que o Senhor está gerando em nós essa virtude até que o fruto seja completo em nós, ó Deus. Precisamos, ó Deus, nos dias de hoje, Pai, temos esse fruto do Espírito, Senhor. Precisamos viver com Ele nesses dias, ó Deus, para que a gente não perca o controle da situação, Senhor Jesus, para que a gente não ponha nada a perder, tudo a perder, Senhor, mas que o Senhor, ó Deus, coloque no nosso coração, ó Deus, mais uma vez, diante das situações, ó Pai, e são nas situações que nós demonstramos quem nós somos, ó Deus. São as situações, Senhor Jesus, que nos leva, Senhor, a compreender ou às vezes não compreender a Tua vontade. E quando nós não compreendemos, nós falhamos, ó Deus. Mas o Senhor conhece a gente porque a nossa natureza é falha mesmo, ó Pai. Por mais que a gente quer, por mais que a gente se esforce, a gente acaba em um determinado momento falhando, Senhor. E quantas vezes nós não falhamos aqui? Talvez a gente falhou hoje com a falta de paciência, Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude, ó Pai. Que o Senhor nos ensine, ó Deus. E que o Senhor nos dê essa virtude tão especial. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Vamos louvar o Senhor. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Com
Se você ouviu atentamente a palavra que o diácono Giovanni falou, você viu que tem uma diferença do jeito que ele fala com o jeito que foi falado até então, essa série de mensagens. Gálatas 5:16 fala assim: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão a carne. E aí ele vai falando que o Espírito e a carne não conversam, não conseguem se juntar. Ele fala, as obras da carne, a consequência da carne. Ele vai falar um monte de coisa. Ele falou o fruto do Espírito. Ele começa a falar sobre tudo isso. E aí ele vai falar depois, 5, versículo 25. Os que estão com Cristo crucificaram a sua carne, as suas paixões e os seus desejos. Se vocês foram ressuscitados pelo Espírito Santo, vivam como Espírito Santo. E assim fala o texto. O que o apóstolo Paulo está falando para nós, e o que o diácono Giovanni falou para nós é o seguinte: a gente precisa entender que a gente é diferente. Não é uma diferença que eu fabrico, não é fake, não é de pose, mas ela é resultado da ação do Espírito Santo na nossa vida. E a gente está falando esse tempo todo aqui, só que aí voltei para o começo. O que muda? Quando a gente fala de amor, alegria e paz, nós estamos falando de um relacionamento com Deus. Olha, eu tenho amor a partir do momento que Deus dá o seu amor para mim. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Alegria, eu recebo a alegria do Senhor porque eu sou satisfeito em Deus. Paz, eu recebo a paz do Senhor. Ontem eu falei da graça e a paz do Senhor. Essas 3 primeiras características do fruto do Espírito, se você olhar, elas estão relacionadas diretamente com Deus. Fala do nosso relacionamento com Deus. E daí para frente, amabilidade, paciência, bondade, vai embora. Já começa a estar a aplicação dessas 3 primeiras no relacionamento com o nosso próximo. É proposital isso. Eu só consigo, e aí eu volto para a fala do Giovanni, ter paciência a partir do momento que eu consigo ter amor, alegria e paz com Deus. Eu consigo executar a paciência. Sabe que os frutos do Espírito estão falando para a gente precisa ter equilíbrio. Equilíbrio. E ficou muito claro equilíbrio quando o Giovanni fala assim: a gente não aguenta uma fechada no trânsito. A gente não tem equilíbrio. A gente é 8 ou 80. A gente é tudo ou nada. É agora ou nunca. E a palavra fala assim para a gente: equilíbrio. Tenham equilíbrio de vocês. Aprendam no relacionamento que vocês têm com Deus a ter equilíbrio no relacionamento com o próximo. Eu não posso deixar minha paciência acabe por uma fechada no trânsito. Assim como eu não posso deixar que minha paciência acabe por uma palavra que eu ouvi que eu não gostei. Não posso deixar que minha paciência acabe porque eu entrei em um lugar e não está do jeito que eu gosto. Não posso deixar que minha paciência acabe porque o dinheiro na conta acabou. Não posso deixar que minha paciência acabe porque meu filho fez algo que eu não gosto. Uma coisa é corrigi-lo, outra coisa é perder a paciência com ele. Eu não posso perder a paciência com a vida porque ela não está sendo do jeito que eu planejei desde o início. Olha, se eu tenho amor, eu consigo entender o amor de Deus para mim, que Ele é imerecido. Ora, se eu tenho alegria, a alegria é a expressão de satisfação. Ora, se eu tenho paz, eu entendo que eu posso ter paciência. Não porque a vida é uma maravilha, mas é porque eu conheço o Deus que me deu tudo isso. Equilíbrio, igreja. Paciência. Nós vamos orar agora, pedindo paciência. E todos nós, eu falo aqui sem medo de errar, precisamos de paciência. E como precisamos, irmãos? Se a gente morasse numa cidadezinha pequena, de 10 mil habitantes, aquela cidade segunda, né? Passou a primeira, a segunda marcha, acabou a cidade. Nós precisaríamos também de paciência, mas a gente mora em Sorocaba, 800 mil habitantes, trânsito, gente, violência, dificuldades. Vocês são cobrados todos os dias, vocês são exigidos todos os dias. Vocês têm coisas para fazer. Muitos saem daqui olhando para o celular para ver o que vai acontecer amanhã. A gente precisa de paciência.
principalmente, como disse muito bem o diácono Giovanni, a paciência não vem da minha pose, vem da minha transformação, que o Espírito Santo promoveu no meu coração. E essa transformação resulta em relacionamentos transformadores. Tem uma cidade inteira precisando se relacionar com pessoas com paciência. Vamos ajoelhar, vamos falar com Deus agora. Se você quer receber oração, vem aqui na frente e fala: eu preciso de paciência, preciso da ajuda de Deus. Mas se você entende que não, aí, no seu lugar, ajoelhe-se agora, em nome de Jesus. Fale com o Senhor: Senhor, me dê paciência, me dê equilíbrio. Vamos falar com Deus agora, em nome de Jesus.